quente, gente. Deus. Aleluia. O lugarzinho quente, isso aqui. Glória a Deus. Não preciso nem estar falando nada para os irmãos, como o pastor já falou, irmão Edson, como ele. Verdadeiramente, gente, Deus abençoe vocês, que a presença de Deus era marcante nos louvores. Dá para se sentir, mesmo lá estando lá no fundo, como tem costume de falar. O toque de Deus é muito grande. O Espírito Santo visita verdadeiramente essa igreja quando está sendo aqui louvado, quando estamos adorando, quando esse grupo não somente louva, mas ele adora. Sentimos a presença de Deus. Peço para os irmãos que desculpem, porque estou com a voz meio rouca, já está meio rouca, e cantando, né, para a gente que já não tem uma gargantinha muito boa, então. Mas estamos aqui pela misericórdia de Deus, somente pela graça de Deus. Para mim, mais uma vez, é um motivo de alegria estar aqui com vocês. Estamos nessa quarta-feira aqui, culto da alma aqui. Somos um número pequeno, reduzido de pessoas, até porque também choveu. Mas Deus queria que você estivesse aqui essa noite. O Senhor preparou, prove a Deus preparar para que você estivesse aqui nesta noite para estar ouvindo essa palavra, assim como a minha, porque eu tenho certeza que essa palavra vai falar no meu coração. Eu tenho, quando eu estou preparando assim, irmãos, alguma coisa na minha casa, minha esposa, às vezes eu fico muito na sala, então ela fica mais no quarto fundo, às vezes ela passa, eu dou uma paradinha, nós conversamos, né? Mas eu tenho assim por costume, né? Tudo que eu preparo, às vezes eu acordo de madrugada, eu estou lendo, começo a meditar, estou lendo para tentar entender algo, eu começo a meditar, né? Esperando que Deus fale comigo também. E nunca falei para minha esposa, ó, tal dia eu estarei ministrando, eu vou levar tal palavra, coisa parecida. Nunca falei para ela, eu nunca fiz isso. Nem sei se ela pega minha Bíblia para ver, porque dificilmente, porque eu fico com as duas Bíblias, né? Essa é pequena, e nunca fui te falar nada para ela. Acho que nós temos que deixar o Espírito Santo trabalhar. Que se eu falar para ela acontecer alguma coisa, hoje eu fiquei fora de casa, de repente aconteceu alguma coisa, e Deus me usando para ela falar, pode ser que Deus esteja falando com ela, mas ela mesma sendo minha esposa, ela falou assim, mas ele já sabia. Não tenho por hábito de fazer assim. Mas eu peço para os irmãos que abram as suas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo nos escreveu nosso irmão Marcos, no capítulo 10, verso 46 ao 52. Amém? Marcos, capítulo 10, verso 46 ao 52. Glória a Deus. 46 ao 52. Amém? Amém. Todos acharam? Amém. Fazer igual o pastor falou aqui. Todos acharam? Não. Eu estou vendo folhinha ainda se mexendo, então vamos esperar mais um pouquinho. Tem as folhinhas virando. Glória a Deus. Irmãos, é uma passagem bem conhecida. Vai falar aqui da cura do cego de Jericó. O outro evangelista, ele já fala assim, cura do cego Bartimeu. A palavra, as escrituras nos diz assim, que foram para Jericó, quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão. Bartimeu, um cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tende compaixão de mim. E Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego e dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou, deu um salto e foi até onde Jesus estava.
E Jesus lhe perguntou: o que você quer que eu te faça? O que queres que eu te faça? E o cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Amém? Aleluia. Irmãos, eu estava lendo aqui, e essa mesma passagem ela se encontra lá em Lucas, no capítulo 18, do verso do 35 ao 43, é a mesma coisa. Mas como nós temos a visita do pastor aqui, né? Esses homens que andavam com Jesus, eles vivenciaram este momento, mas segundo a sua ótica, cada um teve uma visão diferente. É como o pastor fala: se passarmos um filme aqui, todos vão assistir a mesma coisa, que seja 5 minutos, todos vão assistir a mesma coisa e ouvir. Se ele perguntar para cada um aqui, todos vocês vão falar uma coisa: aquilo que mais te chamou a atenção, aquilo que mais te prendeu, é aquilo que você vai guardar para você, dentro do contexto daquilo que você está assistindo. E você vai falar para alguém: olha, eu vi dessa maneira. Já outro irmão vai falar assim: ó, eu vi dessa maneira, só que ele falou isso, mas o outro ali não falou, mas eles estão falando a mesma coisa, ou seja, estão relatando a mesma história, mas cada um com a sua visão, cada um na sua ótica. Não é assim? Nós assistimos um filme, para quem assiste aí, algumas mulheres que gostam de assistir novela. Se alguém for contar, aconteceu em tal capítulo, mas você viu a fulana fez assim, o fulano, você vai perguntar para outra pessoa, ela vai te contar uma coisa parecida, tá? Mas com algumas diferenças, porque cada um guarda de uma forma aquilo que vê. Você consegue fazer representações diferentes do outro. Fato é que em Lucas ele fala assim: e Jesus, subindo para Jerusalém, ele resolve passar em Jericó. Interessante dizermos, irmãos, que Jesus ali ele estava andando com os seus discípulos e estava falando a respeito da morte dele, do que haveria de acontecer, porque a Páscoa já estava para chegar. E ele andando com aqueles homens ali, e ele resolveu passar em Jericó, também numa estrada também conhecida como Estrada da Peregrinação, o caminho da peregrinação. Estavam passando ali e existia um homem cego chamado Bartimeu. Um dos evangelistas, ele vai falar que esse homem estava sentado à beira do caminho. O outro já vai falar que ele estava sentado e usava uma capa. Aí eu estava pesquisando e vendo, naquela época, os que usavam capa, eles eram reconhecidos pelo governo local. Então ele podia ficar na porta dos templos, ele podia ficar em vários lugares, porque já era conhecido. Nós aqui também não conhecemos pessoas, as quais nós vemos aí pela cidade. Tem pessoas que nós vimos aqui que já tem muitos anos, é a mesma pessoa, ele já se tornou conhecidíssimo nosso. Você passa ali e está aquela pessoa sempre no mesmo lugarzinho. Então a sociedade já conhece aquela pessoa. Então quando você passa ali, ou alguém passa com você, às vezes a pessoa não conhece, mas você fala: tá vendo? Olha, aquele ali é assim, aquela ali é assim, porque você já conhece a história. O próprio governo local já conhece, já sabe a situação. E Jesus estava passando. Interessante que esse homem ele estava mendigando à beira do caminho, e grande multidão andava junto com Jesus. A palavra de Deus diz assim que onde Jesus ia, ele arrastava multidões. Nós temos visto aí alguns famosos aí onde eles passam, não lota. Nós estávamos falando há pouco tempo atrás, este parque aí, teve alguns cantores aqui, veio pouca gente, mas teve dias aí que o negócio barrou. Eu estava no meu quarto lá, falei para minha esposa, falei: ó, a Niquinha está fazendo barulho terrível que dá para ouvir. Aquilo ali estava abarrotado de pessoas, irmãos. Aonde tem alguém famoso, sempre junta pessoas para ver. Algumas pessoas veem porque gostam, alguns porque idolatram mesmo. Tem aquela pessoa como um símbolo, tem aquela pessoa como alguém que fala: vou me espelhar nele, vou me espelhar naquilo. E Jesus era da mesma maneira. Jesus arrastava uma grande multidão, porque muitos pelos seus milagres e muitos pela curiosidade. Porque nem todos os que viam Jesus fazer os milagres acreditavam. Interessante que ali ele está andando com seus discípulos, e a caminho está esse homem. E esse homem, ele ouve a multidão. O outro evangelista, ele diz assim, ó, ele começou a ouvir a multidão e perguntou: o que está acontecendo? Alguém fala para ele assim: é Jesus o Nazareno que está passando. Ali ele começa:
Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E aqueles que estavam à frente diziam: cala-te, fica quieto, tentando fazer com que aquele homem ficasse quieto. E Jesus continuando passando, aquele homem mais uma vez: filho de Davi, tem de misericórdia de mim. O outro diz: filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus resolve parar. Aquela multidão estava passando. Quando Jesus para ali, estão todos na mesma situação. O Bartimeu estava parado e tudo parou. Todos estavam parados. E Jesus fala: olha, manda chamar ele. E traz aquele homem adiante de Jesus. Aqueles mesmo que estavam oprimindo ele, aqueles falavam: cala a tua boca. Jesus fala: traz ele aqui. Irmãos, às vezes acontecem coisas nas nossas vidas que você acaba sendo oprimido, você acaba sendo ultrajado. Mas muitas das vezes, aquele que te oprime é aquele que vai te dar a mão. Aquele que faz algo contra você, Deus vai usar ele para te ajudar. Aqueles que oprimiam o Bartimeu foram lá buscar ele: levanta, tem de bom ânimo, tem a fé, tem a coragem. Ó, ele está aqui, ele está te chamando. Bartimeu, ele era um homem insistente. E tinha uma diferença de Bartimeu para os outros. Ele aproveitou a oportunidade. Ele aproveitou o momento da visitação. Jesus podia ter passado direto, mas Jesus entrou em Jericó. Simplesmente um milagre. Foi um milagre, mas um dos milagres de Jesus. Porque ele curou um homem que tinha um problema físico. Ele não tinha visão. Vamos dizer, ele era cego. Vamos falar a palavra deficiente visual, não, ele era cego, vamos dizer assim. Ele não enxergava, mas era físico. Esse não era problema para Jesus. O problema o fato de ser eu, você, como tem o nosso irmão Marcos, ele tem uma deficiência visual grande. Isso aí para Jesus não é problema, irmãos. O maior problema ainda estava por acontecer. Porque Jesus falava para aqueles que andavam com ele ali, e aqueles homens não estavam entendendo nada. E Jesus fala para ele: o que tu queres que eu te faça? Ele fala assim: Senhor, que eu possa ver, que eu tenha visão. Mano, quantas vezes Jesus tem passado adiante de nós? Quantas vezes Jesus tem nos visitado? Quantas vezes Jesus tem passado e nós não temos sequer a humildade, ou temos a humildade de vai falar, não falar como o Bartimeu falou, mas Senhor, fica comigo. Nós louvamos agora há pouco aqui, ó, o Jair está louvando. Não, Senhor, entra na minha casa. Se não na minha casa, entra no meu coração, porque eu preciso, eu sou dependente. Aleluia. O fato desse homem chegar e começar a clamar: filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Ou seja, a primeira vez que ele pergunta: o que está acontecendo? Quando nós não sabemos algo, nós perguntamos. Porque quando eu pergunto, que alguém me fala, eu estou sabendo. Quando eu não sei de algo, se eu ler, eu vou entender. Se eu entender, eu vou aprender. E quando eu aprendo, eu posso explicar, eu posso ensinar. Na nossa vida, dessa maneira. E esse homem, ele pergunta: o que está acontecendo? Porque ele não sabia o que estava acontecendo. Ele não sabia. Ele já não tinha visão. E quando você pergunta, é porque você não sabe. Mas no momento que falam para ele: é Jesus o Nazareno, que ele fala, ele começa a gritar, sabendo que era Jesus o Nazareno: tem compaixão de mim. Mostra ali, irmãos, o momento da humildade daquele homem em saber que ele não era merecedor de nenhum favor de Jesus. Ele não era merecedor de nada. Isso me ensina que Jesus andando com aqueles homens, a verdadeira cegueira não estava em Bartimeu, se naqueles 12 que o acompanhavam, naquela multidão que estava ali. Aqueles eram os verdadeiros cegos, porque eles não conseguiam enxergar o que Bartimeu, sem visão física, não conseguia enxergar, mas a sua visão espiritual ele conseguiu enxergar a oportunidade de ser curado. E às vezes nós temos, aleluia, às vezes nós temos a oportunidade de fazermos diferença, de tentarmos mudar, e nós deixamos tudo parado. Nós não tentamos mudar, nós ficamos pedindo ajuda. Nós muitas vezes não oramos, pedimos para alguém que ore por nós. Ah, irmão, ora por mim, irmã, ora por mim. Não tem coragem sequer de colocar o seu joelho no chão e pedir a misericórdia para o filho de Davi. Meu Deus. Oh Deus. Eu estou aqui, Senhor, pela tua misericórdia.
é somente pela tua graça, porque para mim está falando aqui, eu tenho que ter a tua graça, Senhor, porque a tua graça sem mim, ela vai fluir sobre essa igreja, ela vai transformar, mas a minha palavra sem a tua graça, ela nada pode fazer aqui dentro, ela nada pode mudar no coração de ninguém. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus que sai dos teus lábios que vai mudar a sua vida, que vai mudar a sua situação. Irmãos, nós somos cegos. Nós somos cegos. Como o pastor falou uma vez, ele estava aqui. Um determinado pregador veio aqui e falou assim: ó, o povo crente é o mais analfabeto que tem de Bíblia. Nós somos cegos e muitas vezes analfabetos porque nós não lemos, nós não pegamos a palavra, nós não lemos, nós esperamos que alguém leia e alguém venha nos ensinar, venha nos falar. Nós podemos pegar essa palavra e pedir a misericórdia de Deus dentro das nossas casas. Falar: Senhor, eu não tenho entendimento, mas que o Teu Espírito Santo possa me iluminar, para que eu venha entender a Tua palavra, Senhor. Para que eu possa, nos momentos de dificuldade, eu saber aonde eu posso encontrar o meu recurso, um refúgio para a minha vida. Porque a Tua palavra diz que Tu és o meu socorro bem presente na hora da angústia. Tu és a cura, Senhor, sobre a minha vida, sobre os meus problemas. Jesus é a resposta para o teu problema, irmão. Igreja, Jesus é o problema. Jesus, Ele é a resposta para o problema da igreja, para o seu problema. É maravilhoso nós estarmos aqui, porque a igreja ela não é santa, irmão. A igreja está caminhando em santidade. A igreja é feita de pessoas tortas, de pessoas doentes. E é maravilhoso que seja dessa maneira mesmo, que nós venhamos ser dessa maneira, dessa forma. Porque hoje eu posso ofender você, hoje eu posso te humilhar, mas amanhã eu posso estar estendendo a mão para você. Porque o grande problema é o que acontece. Muitas vezes ninguém quer fazer o que nós fazemos. A pessoa não quer fazer o que você faz, não quer fazer o que o pastor faz. A pessoa não quer te ajudar. Entendeu? Acontece muito disso nas nossas vidas lá fora, acontece isso. Alguém quer fazer o que você faz, mas não tem coragem de fazer o que você faz, mas tem sim a coragem de tentar fazer você parar com aquilo que você está fazendo. Aleluia! É isso que tem acontecido, irmãos, nas nossas vidas. Mas glória a Deus, eu glorifico a Deus, porque aqui dentro tem palavra. Aqui nessa igreja tem palavra. Nós não fugimos da palavra. Nós falamos aquilo que o Espírito Santo coloca nos nossos corações e ministra sobre as nossas vidas. Para nós chegarmos aqui, antes de eu chegar aqui e estar falando, tudo isso que eu estou falando para vocês, o Senhor já falou no meu coração, irmão. A palavra dele já foi revelada no meu coração, para que eu estivesse aqui falando para vocês. Não dá para ficar ensaiando. Nós temos que ser aquilo que nós somos. Não dá para fingir que nós somos outra coisa. Nós temos que ser nós. Não podemos ser outra coisa. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. E tem muita gente dando e querendo dar aquilo que não tem. Esse é o grande problema. Tem acontecido muito isso, irmãos. E com tudo isso aí, o que vai acontecendo? Nós vamos ficando doentes, nós vamos nos enfraquecendo. Nós deixamos de buscar, porque nós não entendemos. Ainda, muitos de nós não entendemos qual é o propósito de Deus para as nossas vidas e qual é o propósito de vida que você tem, o propósito de vida que eu tenho. O que eu tenho como propósito na minha vida? O que Deus tem de propósito para a minha vida? Ah, Senhor, eu ainda não entendo, eu não sei o que eu vou fazer. O que Tu queres de mim? O que Tu queres que eu faça? O que eu preciso, Senhor, fazer para mudar? O que eu preciso fazer para que os meus olhos venham se abrir? O que eu preciso fazer, ó Deus, para que a minha vida venha a ser transformada? Porque a minha vida continua a mesma coisa, continua estagnada, não tem mudado nada. Eu estou 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos dentro da igreja e nada tem mudado. Por que será? Às vezes eu falo por quê? Porque nós, muitas das vezes, nós acusamos, irmãos. Aí eu vou falar: ai, pastor, mas eu estou com problema. Ah, maravilhoso, irmão, todo mundo tem problema. Ah, pastor, eu estou com problema, eu estou assim, assado. Ah, eu não gosto porque fulano fez assim, fulano fez assim, fulano fez assado. Aí, ele ouve tudo. Ele vai falar assim: tá, você está chateadinho porque fizeram assim, 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 assado. Todo mundo tem problema. Aí eu vou falar para ele: o que aconteceu assim? Ele vai falar: sabe qual é o seu problema? Seu problema é a sua língua. Fica quieto. Ora, põe o joelho no chão e ora. Simplesmente isso. É assim que tem que acontecer nas nossas vidas, irmãos. Isso verdadeiramente é igreja. Nós estamos aqui para isso. Se chegássemos em Jesus e falar: eu estou saindo da igreja porque eu não quero mais ficar. Porque eu não aguento mais, eu estou com um monte de problema. Problema todos temos, irmão. Aí vai chegar para Jesus e falar um negócio desse,
Ele vai falar: filho, aguenta mais um pouquinho, não sai não, filha, não larga não. Não larga não. A igreja está lá embaixo. A igreja está vivendo em santidade, ela está buscando a santidade. Ela é constituída por um monte de pecadores. Mas é esse monte de pecador aí que vai fazer com que você chegue a mim, que você venha onde eu estou. É no meio desses pecadores. Sem essa igreja, sem esse povo que te afronta, você não vai chegar a mim. Porque para chegar a mim você precisa da igreja. Nós precisamos disso. Em João, capítulo 14, Jesus ele fala assim, ele está junto com os seus discípulos, ele fala assim: olha, na casa do meu pai há muitas moradas, pois eu vou e vou preparar um lugar, e quando eu for e preparar um lugar, eu vou voltar e eu mesmo os receberei, para que onde estejam, vocês também estejam. Ele faz essa afirmativa, fala assim: e vocês sabem para onde eu vou, vocês sabem qual é o caminho. Aí, todos os seus discípulos quietos, como quem diz: se o pastor chegar a falar alguma coisa aqui, todo mundo entendeu? Amém? Todo mundo ficou quieto, ele vai entender que todo mundo entendeu. E Jesus falou que vocês sabem para onde é o caminho. E aquele silêncio pairou. E Tomé, o homem da dúvida, Tomé é o homem da dúvida, o duvidoso. Ah, se eu não ver as mãos dele furadas, eu não vou acreditar. Se ele não me tocar, se eu não colocar a mão na ferida dele, eu não vou crer. Tomé fala: Senhor, aqui ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada. Ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe onde que é o caminho. E qual é o caminho? Jesus falou para ele assim: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. O caminho é Jesus, irmão. É Ele. É Jesus o caminho. O tempo está ficando curto. Jesus está voltando. E o povo está dormindo. Aleluia. Louvado seja Deus. O povo está dormindo, irmãos. Vai chegar um momento que vai ser tarde. Quando alguns acordarem, pode ser tarde. Nós falamos, existia um louvor de apelo dentro das igrejas, mas há muito tempo atrás, pessoalzinho assim que tem mais ou menos a minha idade aqui, o irmão Luzia ali, o irmão também, mas alguns aí conhecem, fala assim: ao final o amor dessa vida, né? Quando a morte, até ela chegar, que destino de ter a sua mão. Fala: meu amigo, tens a escolha, amanhã não pode ser muito tarde. Irmão, qual é o dia para nos arrependermos? O dia não é hoje? Qual é o dia para nós buscarmos a nossa salvação? Qual é o dia para nós aplicarmos a nossa vida na presença de Deus? É hoje, irmãos, não é amanhã não. O dia é hoje. Hoje você tem a oportunidade. Hoje Jesus está passando e visitando. E Ele diz para você, igreja: que tu queres que eu te faça? Agora é o momento de você pedir. Porque cada um de nós aqui dentro tem a certeza: eu tenho os meus problemas. Cada um de vocês têm os seus problemas. Eu tenho falado para os irmãos: olha, eu estou fazendo um determinado trabalho aí com um cunhado meu. Só que na minha família, todas as famílias têm enfermidade. Mas eu tenho uma sobrinha que ela perdeu o primeiro filho. Ela perdeu a primeira filhinha dela, nasceu, no outro dia faleceu. Ela tem um molequinho agora que tem 6 ou 7 anos. Ela está grávida agora de novo e ela está internada. A pressão dela é altíssima. O meu irmão mais velho, ele está internado aqui no antigo São Sebastião, no Hospital Santa Maria. Ele está com dengue. O meu irmão do meio, um que já veio aqui uma vez conosco aqui, ele está com problemas cardíacos, diabetes, está na base de insulina. Está feia a situação dele. Os meus 2 sobrinhos estão com dengue. Fala assim: foi tanta coisa de uma vez só assim, que é um negócio de ser compartilhado. Mas isso não é motivo para me abalar, motivo para nós ficarmos tristes. Nós ficamos tristes, mas não é motivo para também se abalar. Não, mas tudo acabou. Não. É necessário que essas coisas aconteçam. Muitas vezes tem que acontecer isso aí, para nós entendermos o Deus a qual nós servimos. Porque muitos ouvem falar de Deus, muitos têm a oportunidade de chegar e falar assim: ó, eu quero conhecer esse Deus que meu irmão serve, que minha irmã serve, que eu consigo já enxergando uma diferença neles, só que eu não vou, eu não dou o braço a torcer. Tenho a oportunidade de ser convidado e vir aqui, mas espero o momento que está sobre o leito de enfermidade, a hora que o médico fala para você: ó, agora já é tarde, porque não tem mais jeito, porque está assim, sabe? Aí lembra, né? Ah, meu Deus, é a primeira coisa que vem na cabeça, aí lembra de Jesus. Mas quantas vezes você foi convidado? Quantas vezes ofereceram Jesus para você? Quantas vezes falaram do
amor de Deus para você. Irmão, o maior problema para Bartimeu era a multidão. Se nós olharmos um pouquinho para trás e nós chegarmos em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 9, do verso 20 ao 22, vai dizer da mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher, ela tinha condições, tudo que ela tinha, ela gastou para tentar segurar e não conseguiu. Sabendo que Jesus estaria passando naquele lugar, o que essa mulher fez, irmãos? Ela aproveitou a visitação. Hoje eu vou falar para vocês de visitação. Ela aproveitou a oportunidade da visitação de Jesus. Ela foi ao encontro. Aquela multidão toda apertando ele, apertando ela, ela não tinha como passar. Fala assim, aquela mulher, ela simplesmente chegou e tocou. Aquela mulher correu, ela se jogou. Se jogou no meio daquele povo todo ali, no meio daquela galera ali, e colocou a mão e pegou a veste dele. De uma forma que ele falou, mas quem tocou? Ah, mestre, mas são tantos do seu lado. O senhor vai perguntar quem tocou? Eu falei, não, porque tocou de uma forma diferente de mim, saiu poder, saiu perdão, saiu cura. Era o problema dela? Sim, a multidão. Outro que passou por um problema também, mas não era um problema de doença, mas também a multidão podia estar atrapalhando ele. Foi Zaqueu, irmãos. Zaqueu, ele era de pequena estatura, onde Jesus passaria, onde Jesus passou, sabia, porque não tinha passado ainda. Ele sabia que não tinha condições. Ele subiu em cima do sicômoro lá para ver Jesus passar, porque a multidão atrapalhava. Sabe o que acontece? Muitas vezes, irmãos, a multidão nos atrapalha, as pessoas nos atrapalham, a multidão nos deixa nós paralisados, estagnados. Por quê? Muitos negros não falam, você não vai conseguir. Não tenta porque você não vai conseguir. E nós nos limitamos para falar, é verdade, a pessoa tem razão, eu não vou conseguir. Sabe o que é isso, irmão? Conversinha, sopro do diabo. Porque você consegue alcançar qualquer coisa. Porque você pode tudo naquele que te fortalece. Você pode todas as coisas em Jesus. Depende de você. Fala assim, ó, eu quero, eu posso, eu vou fazer. Se eu der o próximo, fala assim, ó, tem de bom ânimo, dá o primeiro passo. Ah, Senhor, certa feita, Jesus não ia andando sobre as águas. Aí todo mundo olhando, falando, vamos para casa. Falou assim, não tenham medo, sou eu, mestre. Mas se é o Senhor, mande, ordena que eu vá andar por sobre as águas. Aí nosso amigo Pedrão, né, aqui, eu creio que eu vou ver ele. Eu creio porque eu acredito. Eu vou ver ele. Aí eu vou falar, ô Pedro, você andou isso na água, mas você afundou. Você afundou? Mestre, é o senhor mesmo? Permita que eu vá. Ele permitiu, não. O que Pedro fez? Dá um passo. Precisamos apenas de dar um passo para Jesus. Ele está esperando. Ele não vai pegar na sua perna, fazer você não vai colocar anjo, como o irmão leu aqui em Juízes. Não vai trazer um anjo para fazer isso. Ele espera um passo de você, irmão. Que a nossa situação, que sabe o que está acontecendo? Nós estamos vivendo comodismo. Nós estamos vivendo, eu falo porque isso serve para mim também. Ah, hoje eu não vou não porque eu estou cansado, porque eu estou assim, assado, e acaba se tornando comodismo. Ah, não vou na quarta-feira porque eu estou cansado. Aí sexta-feira, vou ter que sair. Chega meio em cima. Eu cheguei meio em cima, cheguei 8h10, eu não vou não, porque, olha, desculpa, porque eu não gosto de chegar atrasado. Você não quer congregar, irmão, você não quer buscar Jesus. O que tem chegar atrasado? É uma vez ou outra só. Se chegasse todo dia, tudo bem. Eu não vou. É tipo assim, eu não vou chegar porque ainda não tem um amigo. Ou seja, nós arrumamos desculpa para tudo nessa vida, irmão. Nós arrumamos desculpa. Nós somos especialistas em arrumar desculpas. E Jesus, ele é especialista em quebrar protocolos. Glória a Deus. Não é verdade, meus queridos? Nós temos que buscar, nós temos que melhorar a cada dia. O pastor estava falando a respeito do príncipe do menininho, então usou o Zequinha lá como exemplo. Aí esses dias, eu estava vendo o pastor falar, olha só a situação. Talvez algum de vocês já tenham ouvido isso aí. Ele falou, foi um encontro de 2 demônios. Eu não sei quem já ouviu aí. Não sei se o pastor Vando já ouviu isso aí também. Aí,
pastor estava falando assim que foi no domingo de Santa Ceia. Aí ele falou assim: olha, 2 demônios se encontraram. Aí um demônio chegou para o outro e falou assim: é uma conjectura minha, tá? Ele falou que os 2 se encontraram. Mas o outro deve ter falado com você, ô filho do capítulo, onde você está? Aí ele falou assim: rapaz, eu estou vindo do culto. Do culto? Eu falei: ela está no culto. Mas estava no culto. Eu estava bom, rapaz, mas a igreja é boa. A igreja é boa. Aí ele olhou para o assim: mas é boa mesmo? É. Aí aquele que falou que era a igreja era boa, falou: e você, de onde você está vindo? Aleluia. Ele falou assim: eu estou vindo do culto também. Aí estava saindo fumaça. Aí o cara falou: mas a igreja não é boa? Ele falou: não, rapaz, a igreja não é boa não. Lá tem muito fogo. Os crentes glorificam muito, eu estou todo queimado, ele estava todo torrado. Ele estava todo torrado, ou seja, ele estava falando assim. Ele fez a mesma conjectura de 2 igrejas. Tem aquela igreja que você vê que a gente fala sapatinho de fogo é fogo puro. E tem igrejas, a pregação não se mede por glória a Deus, por aleluia, não é isso? Fala assim, a pregação se mede por aquilo que acontece e quando você volta no próximo dia, no outro dia, dá para saber que a palavra está te alimentando, você está lindo. Glória a Deus, aleluia, não vai acontecer nada. Tem que você falar, se eu estiver falando aqui 1 hora, 2 horas, ninguém falando glória a Deus, aleluia, vou ficar tristinho, Jesus, ninguém fala nada. Não tem isso, irmãos. A verdade é essa, não tem essas coisas, sabe? Pregação se mede por aquilo que o alimento que você está dando, está alimentando, está fortificando, está vivo outro dia. É maravilhoso, irmão. É assim nas nossas vidas. Aí a pessoa fica preocupadinha. Eu falo para vocês, eu falei para minha esposa. Eu já fui com o pastor lá no Parque Santa Rosa, já tivemos no Cacique, já tivemos no Iqueda, já estive lá quando ele estava ministrando, já fomos lá junto para Itaquaquecetuba. Ali ele já ministrou, eu estava lá. Irmãos, é uma palavra simples, bem empregada. Quando nós damos lugar ao Espírito Santo, nós tivemos aquela igreja, foi algo surpreendente o que eu vi ali, a manifestação do Espírito Santo, e aquele povo glorificando, batendo palma, entendeu? A igreja agitada mesmo no fogo do Espírito. Porque não é o pregador que faz vocês esquentarem, não é o pregador, é você. É você que vai ditar se o culto é quente ou se é frio. Depende daquilo, como está seu coração, da situação que você chegou. Eu não sei a forma que você chegou, mas às vezes chegamos na casa do Senhor com problema e não abrimos o coração. Nós apenas somos ouvintes. Nós apenas ouvimos. Simplesmente falar: estou aqui só para ouvir. Mas eu vim aqui para ouvir, eu vim para alimentar, eu vim aqui para adorar. E às vezes nós fazemos isso, nós nem adoramos. É bem simplesmente como ouvinte. Então, ou seja, lá, mas eu não gosto. Se for o Paulo que vai pregar, eu não vou. Se for o pastor, coloca a casa. Quando eu era da igreja católica, eu costumava falar isso. Quando eram os ministros que iam, o terceiro domingo era eu. Não vou, era aqui, eu ia aqui no Parque Maria Pena, sempre tinha uma das comunidades aqui para que eu estivesse fazendo o terceiro domingo, né? Aí eu falava assim: interessante, né? Quando vê o padre, a igreja fica lotada, quando vê o pastor fica lotado. Mas não é Deus que fala. Ou seja, você está vindo porque Deus está falando, ou você está vindo porque eu gosto do fã? Eu vou lá porque, se o fã estiver lá é legal, se o padre estiver é legal. Né? Isso aqui, sabe o que acontece? É religiosidade, é preferência das pessoas. É religiosidade. Aí fala: não vou porque é fulano. O Zé lá está pregando. Hoje vai pregar o Mário, o Marcos, então não vou. Mas o pastor vai vir o pastor não sei da onde. Opa, vamos lá rapidinho. Vai começar 8 horas aqui o culto, o camarada chega às 7 horas da noite aqui. Entendeu? Costume das pessoas, irmãos. Fala assim: o que faz ser fogo ou frio somos nós mesmos. Jesus diz assim: ou tu é quente ou tu é frio, que morda tua ponta de vomitar. Da minha boca, cara, não é isso que ele vai fazer? Ele vai vomitar, irmão. Aleluia, glória a Deus por isso. Nós temos que ter a consciência de uma coisa: Jesus, ele passou lá, mas Jesus ele continua passando, a porta da graça ainda está aberta, as oportunidades estão aí, o Espírito Santo ele está agindo, está nos convencendo da justiça, do juízo e do pecado. Como o pastor falou, o pastor Cláudio Duarte falou que quando ele era moleque, colocava um pouquinho na garrafinha lá para pegar mico, lá igual ele falou, o mico vai lá, enfia a mão, aí a mãozinha aberta, ele pegou um pouquinho, aí ficou puxando, fica fechado, fica maior que o gargalo da garrafa não faz, e o bichinho acabou morrendo por causa do pouquinho. Ele morreu porque não abriu mão do pouquinho. Ele falou assim: é verdade o que ele vai falar, o que ele falou, vou repetir. Quantos de
nós estamos morrendo porque não abrimos mão do pecado? Quantos de nós estão se desviando aí? Eu falo assim, os desigrejados. Quantos desigrejados tem aí porque não abrem mão do pecado? Não conseguem voltar para Deus. E é mais fácil viver lá fora, porque lá você faz o que você quer, você vive livre. Mas quando você está aqui dentro, você vive livre também. Só que aqui tem alguém que está olhando tudo aquilo que você faz lá fora também. Só que quando você está lá fora, ele está vendo o que você faz, mas você não crê nisso. Você está perdido, mas quando você está aqui dentro, você sabe que se você der uma escorregadinha na casca de banana, opa, ele viu. Ele viu. Aí você dá aquela entortada, aí tem apelo para você vir aqui, muitas vezes você não vem, então, não, isso aí é normal, né? Aquele que eu costumo falar, todo mundo faz, né? Nós não somos todo mundo. Nós somos separados, nós somos escolhidos, nós somos chamados. Ou seja, nós somos únicos, nós somos selecionados, cada um tem sua peculiaridade, e Jesus te chamou da forma que você é, tortinho, tortão do jeito que eu sou, torto como qualquer um de nós somos, mas Ele nos chamou porque Ele nos amou primeiro. Bem, por aqui eu estou encerrando, irmãos, eu vou fechando. Eu espero que essa palavra tenha entrado no seu coração, que ela possa ter trazido uma semente para o seu coração, para que você possa estar meditando nela entre sexta-feira e domingo, e talvez até semana que vem. Você pode guardar algo do que aconteceu aqui para toda a sua vida. Sim, Deus assim sabe. Aqui eu quero estar encerrando, chamando o pastor da frente, e quero agradecer a minha oportunidade, em nome do Senhor Jesus, que as palmas louvem.